Juízo investigativo. A cruz como resgate da maldição da lei. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nesse momento nós estamos fazendo uma transição entre nossa análise do livro de Hebreus e a futura análise que faremos do livro do Apocalipse. E por enquanto, dentro dessa transição, estamos tratando da teologia da cruz nas cartas de Paulo, especialmente a partir da obra A Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dunn. E nesse momento, nesse vídeo, nós vamos tratar de um dos assuntos de implicações mais polêmicas, complexas e interessantes de toda essa discussão. Em grande medida, dentro de uma retórica popular e acadêmica evangélica de uma forma especial, o adventismo é uma religião anticruz, um pouco por causa da adesão à lei, especialmente em relação ao sábado dentro da lei, tá bom? Então o adventismo carrega o sétimo dia da criação no seu nome e coloca para as pessoas a necessidade de guardar o sábado, lembrar-se do dia de sábado para o santificar, nos termos da lei de Deus dos 10 mandamentos. Algumas pessoas então pegam esta característica da identidade, do estilo de vida e da teologia adventista, pinta essa questão em áreas e categorias legalistas, fazem uma polêmica anti-legalismo a partir dos escritos de Paulo e agora tentam fazer parecer com que Paulo, de alguma maneira, seja um dos grandes ou o grande opositor da fé adventista. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, vai argumentar Paulo. Então como é que agora os adventistas querem impor a lei e a sua maldição sobre a igreja, sobre o povo da nova aliança, do Novo Testamento, e o Novo Testamento não manda guardar o sábado, e o Novo Testamento fala isso e fala aquilo, e etc. Então, mais ou menos, essa é a polêmica em função da questão, e aqui é um dos principais pontos aí de crítica que o adventismo do sétimo dia sofre em função aí do entendimento evangélico desta questão interessante como um todo. E o cerne da discussão é o quê? É a cruz de Cristo como resgate da maldição da lei. Como é que nós vamos nos submeter à lei e nos colocarmos novamente sob jugo de escravidão e maldição e etc., porque agora temos que ser salvos só pela graça mediante a fé e não temos nenhuma conexão com a lei não conduz à salvação, e etc, tá bom? Existe uma ampla retórica, uma ampla leitura, inclusive, né, dos escritos do Novo Testamento, da Nova Aliança e etc, que são bem interessantes. O meu propósito aqui não é elucidar todas as polêmicas em torno desta questão, inclusive porque essa questão é extremamente extensa e lida com inúmeros conceitos diferentes e suas implicações em relação à lei, pecado, redenção, salvação, cruz, Antigo Testamento, Novo Testamento. Basicamente, todas as discussões teológicas da face da Terra tocam esse tema que nós vamos tratar aqui hoje de alguma forma. E a gente vai fazer então uma abordagem simples, concisa, mas suficiente para oferecer, especialmente aí aos críticos do adventismo, a nossa visão. Por que mantemos a nossa visão do juízo investigativo, da guarda do sábado, da necessidade de obedecer à lei de Deus nesses termos em relação aos 10 mandamentos, etc, etc, mesmo à luz de tais e tais críticas e tais entendimentos contrários ao entendimento adventista. E a gente vai fazer isso a partir da exposição do James Dunn em relação a um texto extremamente interessante. Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, a Bíblia diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que todos recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A mera análise do texto já chama a nossa atenção em relação às imagens radicais e de implicações profundas, né? A lei implica e contém uma maldição.
Isso por si só já é tema da gente pensar o resto da nossa vida, não é verdade? Deus deu uma lei que contém uma maldição, então Deus fez alguma coisa errada? Ou por que existe uma maldição na lei? Que implicações há por detrás de uma discussão desse tipo? Entretanto, a gente não vai se concentrar tanto nesse aspecto, uma vez que qualquer discussão sobre a maldição existente na lei ou implicada na lei, ela é minimizada pelo fato de Cristo ter nos resgatado de tal maldição. Então já existe um problema, mas existe um problema já resolvido da parte de Cristo. Entretanto, Cristo resolve este problema de uma forma extremamente radical e complicada. Ele nos resgata da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. E agora evoca-se a lei para afirmar o que está sendo dito, porque a lei afirma que é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E aqui é o quê? É uma citação do texto da lei, especialmente do livro de Deuteronômio. Então a coisa vai começar a ficar bastante interessante aqui. É Deuteronômio 21, verso 23, tá? Então olha só, a lei aqui não está sendo absolutamente negada, inclusive porque ela está sendo usada para dizer, olha, lembra que a lei diz que é maldito todo que for pendurado no madeiro? Então Cristo nos resgatou da maldição da lei, cumprindo a lei, inclusive se tornando maldito ou fazendo a si mesmo maldito na sua morte sobre a cruz. E olha quanto elemento negativo tem nessa história, né? A maldição da lei, o Cristo amaldiçoado, inclusive amaldiçoado nos termos da lei. E para você não ficar com esse sentimento muito negativo em função disso tudo, o resultado disso tudo é que a bênção de Abraão, cuja história está descrita na lei, lá no Pentateuco, para que a bênção que Deus prometeu a Abraão chegasse também aos gentios, não somente aos judeus, a fim de que todos recebessem pela fé o Espírito prometido. Dá pano para manga demais essa questão como um todo aqui, tá bom? Então vamos avaliar o que o James Dunn tem a nos dizer sobre isso. Nesse caso, o que tem aqui são praticamente aí duas páginas de conteúdo que o James Dunn comenta a respeito desse assunto. Naturalmente, ele poderia ter feito e fez em outros momentos avaliações muito mais profundas desta questão de Gálatas 3, mas aqui vai ser suficiente para a gente pegar as principais polêmicas, as principais questões e trabalhar como é que o entendimento adventista, enfim, se comporta diante de algumas destas questões que estão no texto de Gálatas 3 e que vão ser consideradas aqui pelo James Dunn, que escreve o seguinte: o sacrifício não é a única metáfora que Paulo usa para explicar o significado da morte de Cristo. A ideia do sacrifício é a metáfora mais importante que ele usou, como vemos pela sua alusão frequente em fórmulas querigmáticas que se referem ao derramamento do sangue de Cristo ou à sua morte pelos nossos pecados, como oferta pelo pecado, como sacrifício e etc. A gente viu vários desses textos aí, né, nessa série nos últimos 2 ou 3 vídeos. Beleza, legal. Então assim, sacrifício é a metáfora mais importante para falar do que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas o James Dunn está dizendo que sacrifício não é a única metáfora. E ele diz assim, Paulo também usou outras metáforas e não faríamos justiça à sua teologia sem abordá-las pelo menos brevemente. A mais dura dessas metáforas está em Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Ok, então o James Dunn está deixando claro que para a gente fazer justiça à teologia da cruz, a gente precisa trabalhar a cruz como um resgate em função da maldição da lei, na qual Cristo se faz maldito nos termos da lei, para nos abençoar com a bênção de Abraão, se caso a gente tem a fé de Abraão. E não importa se sejamos gentios ou judeus. Todos os da fé são descendência espiritual de Abraão, e se algum judeu, por exemplo, for filho de Abraão, mas não tiver a fé, não fará parte da família da fé
do patriarca Abraão. Tudo muito interessante, inclusive com essas implicações todas da relação entre judeus e gentios e as amplas implicações que isso tem para a teologia do Novo Testamento, tá? Aí o James Dunn comenta: aqui, a condição da humanidade é descrita em termos de maldição, e não simplesmente de um estar sob o poder do pecado e da morte. Mas no final, dá no mesmo. A maldição em questão, porém, é dupla. Primeiro, Paulo alterou a redação de Deuteronômio 21, verso 26, para incluir ao texto de maldição citado em Gálatas 3,10. Maldito todo aquele que não se detém em tudo que está escrito no livro da lei para ser praticado. E aqui, no caso, a citação é de Deuteronômio 27, verso 26. Assim, a maldição recai sobre aqueles que não obedecem à lei. Isso é, os judeus que ainda... os judeus, ainda que se deva notar que de fato a maldição também inclui os gentios, pois por definição os gentios estão fora da lei e consequentemente também não obedecem à lei. Mas o pensamento primário aqui é a maldição em torno do pecado judaico. Vamos trabalhar com bastante calma nessas questões aqui, porque elas são muito importantes e interessantes. Então olha só, o problema humano já seria grande o suficiente se fosse meramente descrito em termos de um pecado que gera morte. Isso já é um grave problema. Agora, isso tudo é descrito em termos de uma maldição. Olha, você ser pecador mortal já é uma coisa ruim. Agora, se eu disser para você que você está debaixo de maldição, não é uma coisa assim mais tensa? Entretanto, o James Dunn diz que no final das contas acaba que dá na mesma. Ainda que às vezes a gente esteja mais acostumado com a imagem do somos pecadores mortais e não muito acostumados com a imagem do somos amaldiçoados. Tudo bem. Mas aqui, a maldição a que o texto se refere é dupla. Em que sentido? No sentido de que é maldito aquele que não obedece à lei, especialmente tendo a lei para obedecer. O gentil, ele também, de certa forma, está amaldiçoado, porque ele está fora da aliança, não tem a lei. Quem tem a lei já não está obedecendo, imagina quem não tem. Claro, se você for contrapor isso aqui com as discussões em Romanos 1 e Romanos 2, você pode criar aparentes contradições, porque lá em Romanos 2 se diz que o gentil cumpre a lei pela sua consciência, enquanto o judeu tem a lei escrita e não cumpre. Não é exatamente esse os termos que Paulo está evocando aqui em Gálatas 3, seja como for, a ideia, tanto lá em Romanos se prega a universalidade do pecado, ou seja, mesmo o gentil que cumpre a lei em certo sentido de acordo com a sua consciência, também é pecador, porque ele também, conhecendo a Deus, não glorifica Deus como Deus, e muitas vezes ele é nulo nos seus raciocínios, e ele peca em questões sexuais ou variadas da vida de uma forma geral. E o judeu não é melhor, porque mesmo tendo, em tese, maiores privilégios em função da lei, ainda assim transgride a lei. Então lá em Romanos existe a noção da universalidade do pecado sobre judeus e gentios, e aqui existe a universalidade da maldição sobre os judeus e os gentios, mas com foco principal nos judeus, que são aqueles que têm a lei, mas não se detêm na lei para a cumprir. E assim são amaldiçoados duplamente, porque são pecadores e são pecadores na presença da lei que condena o pecado. E muitas vezes querem externamente estar em harmonia com essa lei, mas internamente estão cheios de idolatria, maldade, malícia, vaidade. Então, por exemplo, externamente eu não adultero, não estou traindo a minha esposa, mas no meu coração há um bordel instalado contrariamente à lei de Deus. Então você imagina aí como é que a maldição funciona em termos dos sentimentos, pensamentos, propósitos, das questões bem profundas da alma, da mente, do coração dos homens. Aí o James Dunn continua. Isso é mais claro no segundo texto que fala da maldição, Deuteronômio 21, verso 23. Pois o que entra em questão ali é se o israelita que cometeu um crime punível pela morte.
Então seu corpo pode ser suspenso numa árvore e é amaldiçoado por Deus, e por isso torna a terra impura. E ele deve ser retirado, o corpo, sem demora. Isso se relaciona com a ideia de que a maldição aqui implica a rejeição e a expulsão do meio do povo. E no contexto deuteronomístico, particularmente com a advertência das maldições divinas aos violadores da aliança, que acarretam a sua expulsão da terra da herança. Mas o fato é que o israelita que violou a aliança e por isso foi amaldiçoado e expulso da terra, foi na verdade excluído da aliança. Quer dizer, o judeu que viola a aliança é colocado na mesma posição do pagão que já está fora da aliança. Assim, o israelita amaldiçoado é como o gentil com quem Deus nunca fez a aliança. Olha que coisa pesada isso aqui, especialmente para quem tem a mentalidade judaica. Quais eram os privilégios dos judeus? Terem não somente a lei de Deus, mas a aliança que contextualiza a lei. Tanto que o judeu pecava contra a lei, mas no contexto da aliança tinha o santuário para ele oferecer o sacrifício e ele poder ter a redenção, aí, expiação, dia da expiação, tal, para a purificação dele dos seus pecados à luz da aliança e da lei de Deus. Então é muito interessante a questão como um todo aqui. Agora, se o israelita tivesse uma experiência de pecado tal, em que as prescrições da expiação no santuário não cobrissem o pecado que ele ali estava fazendo, e ele se tornasse maldito, e alguém que de fato quebrou a aliança, além de quebrar a lei, aí a dupla maldição está aí também, agora esse israelita é excluído, e agora ele pode ser pendurado no madeiro, e isso implica o quê? A sua exclusão do povo de Israel, a sua exclusão da aliança, a maldição absoluta. Na mentalidade judaica, essa é a excomunhão absoluta. É a perdição mesmo. A pessoa viola não só a lei, mas viola a aliança, morre a morte descrita na violação da aliança e é amaldiçoado por Deus. O seu destino não é o paraíso junto com Abraão, tá bom? O seu destino é, enfim, a perdição. Ok, maravilha. Então, perceba assim a extrema força das imagens que estão sendo evocadas aqui nessa discussão. Aí o James Dunn continua. Assim, pois, a lógica teológica de Gálatas 3, verso 13, parece ser a de que o Cristo amaldiçoado foi colocado fora da aliança na sua crucifixão. Na sua morte, ele se identificou com o judeu pecador e também com o gentil pecador, ambos fora da aliança. Assim trouxe a bênção de Abraão a gentios e judeus, para que ambos recebessem o Espírito prometido. Pois em Cristo, a bênção não estaria mais restrita aos que permanecem de acordo com o que está escrito no livro da lei para ser praticado. Tampouco os gentios foram excluídos da cruz pela barreira da lei. Foi por isso que o evangelho podia ser boas novas também aos gentios, como também aos judeus que não se agarraram às prerrogativas da aliança. E aqui a coisa fica bastante interessante. Veja bem, pessoal. O que o James Dunn está tentando nos chamar a atenção aqui? Toda a lógica em torno de Gálatas 3, verso 13, gira em torno do fato de que a crucifixão de Jesus Cristo implica que Cristo foi tratado como o judeu que transgride a lei, e não só transgride a lei, mas quebra a aliança. E agora, amaldiçoado por Deus e por Israel, morre a morte daquele que está excluído da salvação. Inclusive, é por causa desse tipo de radicalidade em torno da imagem é que você pregar que o Messias havia sido crucificado era um absoluto absurdo para judeus e loucura para os gentios. A loucura para os judeus aqui, ou enfim, o absurdo,
a coisa maluca é o quê? É o Messias morto como alguém amaldiçoado por Deus, amaldiçoado pela lei e etc. E aí a gente começa a pensar algumas coisas muito importantes. Qual é o preço da remissão dos pecados? Perceba que essa é uma pergunta complicada. Para você poder ter uma experiência do tipo, um dia você contou uma mentira, mas um dia você vai viver para sempre com o Deus da verdade. Um dia você cometeu uma prostituição, um adultério, uma fornicação, uma coisa assim, mas um dia você vai viver com o Deus da pureza eternamente. Um dia você roubou, matou, estuprou, sei lá o quê, mas um dia você vai viver com o Deus santo, puro, justo eternamente. Como que isso é possível? E agora a gente talvez não precise nem pensar em erros pontuais, mas em milhares de milhões de erros que todo mundo erra, seja na prática ou na teoria, na sua mente, no seu coração, nas suas palavras. Como é que a gente vai viver com Deus um dia? A resposta cristã para isso é que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então, para perdoar o mentiroso, assassino, adúltero, transgressor do sábado, idólatra, aquele que desrespeita o seu pai e a sua mãe, aquele que não ama, aquele que não perdoa, aquele que não é fiel, aquele que, enfim, transgride a lei, a aliança e tudo mais, para perdoar essa pessoa maldita, e todos nós, de alguma forma, somos essas pessoas malditas pelo pecado e pela quebra da aliança, Cristo se faz maldição por nós. Então, para redimir as pessoas dos erros da transgressão da lei moral de Deus, é algo muito profundo, muito pesado, muito complicado. E é exatamente isso o que Cristo fez. E essa é a boa nova do Evangelho. Entretanto, isso tem uma implicação que gera uma retórica muito complicada. Perceba o seguinte: quem transgride a lei de Deus vai ser salvo ou não vai ser salvo? Se nós dissermos não em absoluto, ninguém vai ser salvo, porque todo mundo em algum momento já transgrediu a lei de Deus. Certo? Agora, se a gente disser que sim, todo mundo que transgride a lei vai ser salvo, também todo mundo vai ser salvo, porque todo mundo transgride a lei, todo mundo vai ser salvo. Como que então se define quem vai ser salvo e quem não vai? E por quê? Se todo mundo está unido na experiência do pecado, e se Cristo morreu por todos e se fez maldição por todos. E a resposta, eu já adianto, que não é a gente dizer que Cristo só se fez maldição pelos eleitos e não por todos. Isso criaria vários outros problemas, além de não resolver o problema central da nossa questão aqui. Ao final das contas, para a gente responder esse tipo de pergunta, nós teremos que pressupor um amplo juízo em torno de tudo e de todos. E a retórica precisa ser muito cuidadosa a partir desse ponto. Todo mundo que foi salvo por Cristo e que vai viver com Deus no céu transgrediu a lei, transgrediu a aliança, não merece o céu, não merece a salvação. Ponto. O problema é como que isso acontece na prática, especialmente nos contextos de novo nascimento, conversão, batismo e uma nova vida em Cristo. Você consegue ver quem você era antes de Cristo e quem você é depois? Então vou dar o meu exemplo. Eu, Ezequiel, era uma pessoa antes de Cristo e sou outra depois. Então, eu usava drogas e fazia mal ao meu corpo e tinha vícios e etc. E hoje fazem 15 anos da minha vida que não existem drogas na minha vida aí em relação ao que existia antes. Mudou? Mudou, beleza. Ok, então veja bem, eu transgredi a lei, eu estava me matando nos meus vícios, nos meus pecados, lá e pá, etc. Agora num contexto de novo nascimento, conversão, eu estou aqui limpo das drogas há muitos anos. Daqui a pouco vai fazer 20 anos sem drogas. Olha que maravilha, legal, beleza. Tranquilo. O problema é que este antes e depois em relação ao pecado ou aos pecados não acontece na minha vida em relação a todos os pecados. E agora, como é que eu vou lidar com os meus pecados na minha vida cristã? Porque veja bem, se eu disser que eu tenho que me tornar cristão para me tornar o não pecador, e o não pecador vai ser salvo, porque agora ele está admitido
de volta à aliança, de volta sobre as questões da lei de Deus, porque Cristo se fez maldição e o resgatou da maldição da lei, agora ele pode estar perdoado de todos os seus pecados e fiel em relação às questões. O problema é que, nos contextos de novo nascimento, conversão, regeneração, batismo e fé e etc., o cristão não se torna perfeito. E agora o que você faz? Você mantém a retórica de que todo mundo vai ser salvo independentemente de transgredir a lei? Porque Gálatas diz que nós somos resgatados da maldição da lei? O que você criaria com isso se você assim fizesse? Você criaria o fenômeno do cristão mentiroso, do cristão adúltero, do cristão idólatra, do cristão transgressor do sábado, do cristão assassino, do cristão que desonra seu pai e a sua mãe, do cristão que tem outros deuses diante de Deus, do cristão invejoso, cobiçoso, malicioso, agressivo, que não tem diferença nenhuma entre ele e o cara pagão lá no boteco, no clube de futebol, no prostíbulo, não sei aonde e tal, mas ele é cristão e vai para o céu e o outro não. Não dá muito certo essa retórica, o que demonstra que o resgate da maldição da lei jamais deveria ser usado como retórica para defender o antinomismo, de que lei não existe. Olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, então agora eu posso transgredir o sábado porque eu não estou debaixo da maldição da lei. Tudo bem, nós vamos admitir esse argumento, desde que a gente possa fazer o mesmo argumento em relação aos outros 9 mandamentos. Olha, eu não preciso ser honesto, eu posso mentir, porque Cristo me resgatou da maldição da lei, e agora, liberto da maldição da lei, eu posso mentir à vontade, eu vou para o céu mesmo assim, porque eu tenho fé em Jesus, e eu sou salvo pela graça mediante a fé, aleluia. E vou fazer a mesma aplicação ao adultério, à mentira, à vaidade, ao orgulho, à agressividade, à podridão do pecado, idolatria e etc. E você vai dizer o quê? Amém? Não dá. Então veja bem, a retórica do resgate da maldição da lei é extremamente importante e ele implica sim que violadores da lei de Deus serão salvos em função desse resgate. E todo mundo que está com problema atualmente com imoralidade sexual, com droga, com roubo, com corrupção política, com todo tipo de podridão nesse mundo, se receber Cristo como Senhor e Salvador no contexto de fé, batismo, novo nascimento, andar em novidade de vida, pode ter a certeza, a esperança da fé para salvação e vida eterna. Mas isso não tem nada a ver com um afrouxamento do padrão moral da lei que revela o que é pecado e o que não é pecado. E agora alguns dos mandamentos de Deus podem ser transgredidos, enquanto a gente se ilude aí que tá tudo bem e a gente vai para o céu. Não é exatamente esse o sentido da cruz como resgate da maldição da lei. Porque, na verdade, a cruz é a prova de que resolver o problema da transgressão da lei moral é algo absolutamente complicado, que demanda da parte de Cristo um fazer-se maldição em lugar do maldito pecador. E se agora você é um maldito pecador que entendeu isso, você não pode tratar isso pelo que Cristo morreu de forma simples, porque agora você está resgatado da maldição da lei para poder viver em pecado em função do qual Cristo morreu. Agora, na nova aliança, a relação com Deus não é uma relação mediada meramente por regras de 10 mandamentos. Agora esses 10 mandamentos têm os seus princípios aprofundados e ampliados no amor a Deus e no amor ao próximo, no contexto do amor a si mesmo, no qual todos nós erramos, mas sempre que errarmos precisaremos voltar aos pés da cruz para clamar o perdão dos nossos pecados em função do que Ele fez na cruz do Calvário. E aí cumpre-se o tipo de imagem de 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, o perdão tem por vista a purificação. Deus perdoa a minha mentira e a purificação para que eu seja uma pessoa honesta. Não haveria nenhum sentido de perdoar a minha mentira para me permitir continuar mentindo, certo?
E essa dinâmica é uma dinâmica que muitas vezes os cristãos não adventistas não enxergam e por isso tentam usar as imagens de Gálatas 3 como uma teologia anti-adventista. Para esses eu sugiro que, caso não tenham visto o meu vídeo desta série falando da norma do julgamento nos 10 mandamentos, vou colocar um link na descrição desse vídeo, que revejam ou que vejam esse vídeo para entender de forma melhor que a cruz de Cristo não vem a abolir a necessidade da lei de Deus diferenciar o que é pecado e o que é não, e na vida do salvo ele deve buscar sempre estar em harmonia com a lei de Deus e afastado do pecado. É verdade que nas dimensões mais radicais dessa lei, nós erramos. Essa lei vai conduzir à perfeição absoluta. Na vida eterna não tem não somente morte, ou assassinato, ou mentira, ou malícia, ou etc., como nenhum vestígio dessas coisas, nem no mínimo grau, nem pelo mínimo momento. Naturalmente, nós podemos não mentir, não roubar, não matar, não adulterar e guardar o sábado, tudo mais ou menos direitinho, e ainda não sermos absolutamente perfeitos. Então, no nosso processo de fidelidade ainda não existe perfeição absoluta, mas já deve existir fidelidade. Por quê? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. A retórica que é usada para dizer que Cristo nos permite pecar à vontade, podemos transgredir o sábado à vontade, até porque precisamos de dinheiro, né? Como é que Deus não iria entender isso, né? Que o dinheiro está acima da lei dele, né? Não, pera, será que Deus entende isso? Enfim, e etc., como muitas vezes é usado esse argumento de Gálatas 3, verso 13, numa retórica anti-adventista que se torna, no final, uma retórica antibíblica, uma vez que a necessidade de fidelidade à lei do Senhor não é uma mensagem adventista, mas é uma mensagem bíblica, inclusive a partir do Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo vai falar a respeito disso quando fala, por exemplo, que o cumprimento da lei é o amor, em Romanos 13, verso 8, e de maneira que se nós devemos amar a Deus, amar ao próximo no contexto do amor a nós mesmos, isso implica que devemos estar em harmonia com a lei, e ai de quem usar a metáfora do resgate da maldição da lei para justificar os seus pecados.